Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia, irmãos, com muita satisfação, né? Estamos dando início à nossa escola dominical, hoje, né? Trabalhando a nossa lição número 7 da nossa revista Em Marcha, Legados de Fé, né? E como sempre temos contado com a colaboração dos nossos irmãos, né? Tivemos a colaboração da irmã Elma, do irmão Aleluia, e hoje com muita alegria nós temos a participação da nossa querida irmã Gil, né? Uma mulher temente a Deus e que muito tem contribuído para o trabalho do Senhor aqui na nossa igreja e nas comunidades aonde ela frequenta. Vamos dar início então ao nosso trabalho, elevando o nosso pensamento a Deus em oração, pedindo que Ele abençoe esse momento, que Ele abra nossos corações e mente, para que esse momento seja um momento bastante significativo na nossa vida. E que possamos realmente estar com o nosso coração aberto, para que Deus possa preparar-nos, né, e falar conosco de acordo com a sua santa, pura e divina vontade. Vamos fazer uma oração, logo depois teremos o nosso momento de louvor com a presença do nosso irmão Paulinho, apoiado pela Maria, né? Que com certeza prepara os nossos corações para esse contato tão importante do nosso relacionamento com o Senhor. Oremos então e depois teremos o nosso momento de louvor, que será conduzido, torno a falar, pelo nosso irmão Paulinho. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém. Obrigada por esse dia lindo, pela oportunidade de estarmos aqui
pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo desejo que o Senhor colocou, Senhor, em cada um de nós, de buscarmos cada vez mais a Tua presença. Dai-nos agora, Senhor, sabedoria, entendimento, vindos de Ti, Senhor, que possamos ter um momento importante de bastante reflexão e que favoreça o nosso crescimento espiritual, sendo esse o objetivo da nossa escola dominical. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda irás fazer. Em nome de Jesus, te entregamos esse momento, nos colocamos nas suas mãos e pedimos que o Senhor assuma o primeiro lugar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu preciso estar na tua casa, ó Senhor, onde foi o rio de amor, onde foi as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo
agora, então, fazer a leitura que fundamenta, né, a nossa lição de hoje. O que você achou desse tema, Gil? Olha, achei assim muito bom, muito forte, muito necessário para o nosso conhecimento. Cada vez mais o ser humano está oprimido. Verdade, Gil. E muito necessário mesmo, né? É interessante, a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Dia se renova Tudo que vem vida. sendo colocado aqui, a gente encontra com as devidas adequações nos dias de hoje, É verdade, né? é verdade. Quando você fala muito necessário. E aí, Gil, qual é o tema da nossa lição? É interessante que a gente possa, né, tá apresentando para os nossos irmãos o tema da nossa lição, né? É o liberto de Gerasa. Pois é, o liberto de Gerasa, né? E o texto que fundamenta a nossa lição encontra-se em Marcos 5, de 1 a 20. Então, vamos fazer essa leitura, pedindo que Deus realmente nos revele, né? E nos dê realmente um coração aberto para que Ele possa falar com cada uma de nós. Meu irmão, sinta-se acolhido pelo Senhor, né? Ele nos ama. E essa leitura nos confirma isso, o amor de Deus por todas as pessoas. Verdade. Chegaram ao outro lado, né, do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Pois, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, né? As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram à cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhe que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém,
não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Que bênção, né, Gil? É isso mesmo. Que coisa incrível, o endemoniado no estado primeiro e no estado segundo, Sim, né? sim. Essa leitura toca o nosso coração, né? O que mais te chamou a atenção nessa leitura, hein, Gil? O que você achou mais significativo? Bom, o que me chamou muito a atenção, além de ter, assim, essa leitura tão viva, assim, Nossa, no nosso coração, importante, do né? poder de Jesus sobre os seres malignos, né? Exato. O que me chamou muita atenção também foi exatamente o que a reação das pessoas. Nossa, é verdade. Eles preferiram expulsar Jesus daquele local, daquela cidade, e preferiram lamentar ou não valorizar, não ver exatamente o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali naquele momento, que foi um milagre. Nossa, Da vida daquele homem que vivia assim anos e anos acorrentado, atormentado. E Jesus o livrou. Aquele homem estava ali limpo, livre, pensando e falando por conta própria. É verdade. Mas aquele povo não percebiam isso, eles não viam isso. O que eles viram foi exatamente aquela manada de porcos, 2.000 porcos que tinha se precipitado ao mar, e o prejuízo que ia ser causado para os donos daqueles porcos. Imagine, né, Gil? Nada diferente do que hoje, Nada né? diferente. Por isso que eu falei, Hoje a gente exatamente. ainda percebe, né? Exatamente. Quando a gente vê a atuação de Deus, né, de Jesus ali, e colocando, né, quando a gente percebe aqui o amor que Jesus teve. Isso. Imagina como deveria ser aquele homem, cadeias não suportavam, grilhões ele conseguia despedaçar, né? Verdade. E aí, esse tema, ele aparece em alguns evangelhos nossos, né? Sim. Ali, fazendo a referência. E interessante quando ele coloca que tenho eu contigo, Sim. né? Ali, e Jesus demonstra o acolhimento àquele homem. E é interessante quando a gente vê aqui na nossa lição que foi lá em Gerasa que acontece Sim. isso, né? E ali era a terra ali, aonde Jesus começa o seu ministério. Isso é interessante, né? E logo de início, né, a gente vê, começa seu ministério já expulsando o poder do mal. Olha que coisa significativa, né, Gil? Verdade. Expulsando o poder do mal. Ele começa o seu ministério aí. E aí, aquele homem vivia perambulando, né? Morava ali em sepulcros, como a gente já viu aqui, o contato, né, que ele estabelecia com os túmulos, né? Como a própria lição nos coloca, figurava ali como uma prova, né? Aí do estado deplorável dele, né? Ali ele perambulava, né? Sem destino. E aí a gente começa a refletir que aquele homem era preso por muitas cadeias, né? Legião, né? O que significa legião, né, Gil? Legião significa muitos demônios. Muitos demônios. Né? E além do mais, também era chamada de legião um braço militar do Império Romano. Exatamente. Isso porque, devido à maneira como o Império Romano, os soldados, enfim, como as pessoas eram oprimidas exatamente pelos romanos. Nossa.
esperança. Por isso que eles também eram chamados de Legião, né? é. Que bom, Gil, esse acréscimo, né? E aí a gente vê, né? Eram oprimidos. Ainda hoje a gente tem muita gente oprimida por muitas correntes, né? Quando a gente vê aqui, né? Por muitas cadeias, né? Muitas cadeias. A gente olha o nosso mundo, né? Vício, Oh, pornografia, né? dívidas. Exatamente, né? Relacionamentos abusivos. abusivos. Uhum. Ou seja, de opressão mesmo, né? Ali. E a gente ainda percebe, nesse momento, aí, né? A mentira. A mentira. Como ela tem prevalecido, né, Gil, muito nos nosso dias de meio. hoje. Nossa, Quando a gente muito vê mesmo. dos mais altos escalões da nossa sociedade, né, até os menos significativos perante a sociedade, não para nós que todos são importantes, mas a gente vê a mentira preponderando, né? Sim. As enfermidades. As enfermidades, elas estão- também como uma forma de opressão. Vamos pensar a enfermidade que nós estamos enfrentando nos dias atuais, né? É verdade. Que tem oprimido tanto a humanidade. A humanidade, pois né? E aí a gente começa a refletir e você traz para a gente, assim, muito interessante, o significado dessa questão de legião. E é interessante que, apesar de uma legião, esse homem é liberto, né? Ele é Quando a liberto. gente vê aqui a questão da libertação. Então, esse item que a gente fala aqui, da libertação, é alguma coisa muito relevante para a gente. A libertação. Jesus ainda hoje liberta, Gil? Com certeza. O Jesus continua vivo ontem, hoje, sempre continua atuando. É que nós vivemos hoje em dia uma vida tão corrida, mais do que naquela época. É verdade. É que as pessoas não estão voltadas para as coisas divinas, para as coisas do nosso Deus, do nosso Jesus. É verdade. E acham que o mover de Deus, do Espírito Santo, só se for coisa grande. As coisas pequenas não são vistas, exatamente pelo nosso corre-corre, pelo nosso dia a dia. Mas Jesus continua operando, fazendo milagres no nosso meio, hoje, amanhã e sempre. Muito Ele continua, legal, ele é o gente. mesmo. Quando você coloca, porque temos a certeza que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Verdade, Então, amém. nesse momento, nosso Deus está aqui. Com certeza. Está aí com você, meu irmão, Com que está nos certeza. ouvindo, É né? verdade. Ele não é um Deus que está indiferente, né? Ele é um Deus que se faz presente em nossa vida. Que maravilha, né, Gil? É. E aí, a nossa lição nos coloca aqui uma coisa muito importante, que a libertação começa com o encontro. É verdade. Então, para que aquele homem fosse liberto, né, teve que acontecer um encontro com Jesus. E aí a gente sabe que quando esse encontro acontece, né, esse homem vai em direção a Jesus. Nossa, ele poderia ser repreendido logo, né? À E distância. ali, mas Jesus o ouve, né? É verdade. Acolhe Aham. e salva e liberta, né? Até Quando ele atende o coloca ali, pedido dele, né? diante de Jesus o mal estremece. Estremece. E olha, ele se estremece, o que tem eu a ver contigo? É. Né? E aí, por quê? Porque Jesus não tem nada a ver com o mal, né? Sim, e sim. aonde a luz chega, a treva desaparece. Desaparece, Né? com certeza. E aí nós temos a certeza, né, de que Jesus é a luz do mundo. Ele é o nosso pastor, Amém. ele nos guia, né? E aí, olha só a diferença, né, do homem que chega atormentado. E quando a gente vê a resistência daqueles, né, espíritos, a gente vê aqui, é pequena diante do poder de Deus. Sim. E aí, quantas vezes
nós somos sufocados, né, nas ondas das dificuldades, né, Gil? É verdade. Quantas vezes você já foi, né? Todos nós, né? E nesse momento, muitas vezes, a nossa fé se enfraquece. Porque a gente esquece que o poder de Deus é muito maior do que os nossos problemas. A gente esquece que Deus fala: clama-me, clama que eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes que ainda não conheces. Perfeito, Gil. E aí a gente pode colocar, com certeza você já experienciou isso, né? Com certeza. Na sua vida, né? Na minha vida. É só a gente estar atento. Porque às vezes a gente pensa assim: isso aconteceu porque é normal. E a gente chama de normalidades ou casualidades, coisas que foram poder de Deus, né? E ali, quando a gente fala ali, esse homem, depois que ele é liberto, ele apresenta tranquilidade. Verdade. Lembra até aquele cântico, né? Ó, que paz Jesus me dá, né? Paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que o conheci. Lembra desse cântico, Paulinho? Ó, que paz Jesus me dá. Ó, que paz Jesus me dá. Vamos agora ser elevados, né? Aí, aproveitando aqui, e vamos repensar na paz que Jesus nos dá. Pegando aqui o gancho, né, da tranquilidade desse homem agora liberto, né, ali. Vamos então, alguma dificuldade ali, mas vamos, Gil, a gente consegue, né? Irmãos aí, nos ajuda? Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que eu conheci. Vamos de novo, Gil. Mexe com a nossa alma, né? Vamos lá então, os irmãos Maria, nos ajude aí, né? Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que eu conheci. Gil, você imagina o que aquele homem deve ter sentido? Né? Verdade. Quando nós estamos com um problema, que graças a Deus não chega essa questão de legiões, né? E que a gente sente, né, irmãos? A presença de Deus, como é gostoso, como a gente flutua, né? Como a gente fica leve. E aí, Jesus também fala para aquele homem, né? Ele quis até seguir Jesus, mas Jesus falou: volta para sua casa e anuncia o que foi feito, né? E Jesus diz: anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Verdade. E aí a gente começa, né? Pela nossa natureza humana, nós somos falhos, pecadores, egoístas, né? Aí, mas o amor de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós e que recebemos de graça, né? Pela graça, não fizemos nada para merecer, Gil. Imagina, né? Nós, pecadores, recebemos esse Espírito de Deus em nossa vida de graça. De graça. Ele pagou um alto preço. Ele pagou o alto preço por nós. Por nós, né? Imagina o que esse homem deve ter sentido. Mas Jesus deu uma missão. Vai e diga o que o Senhor fez por compaixão de ti. Isso te leva a refletir sobre mais alguma coisa, Gil, que você queira acrescentar aí?
É porque, além da vontade que aquele homem teve de seguir a Jesus, que seguir a Jesus é um ato de amor, ele sentiu essa vontade no coração dele de seguir ao mestre. Mas Jesus, como você já acabou de falar, Jesus não deixou. Jesus preferiu que ele ficasse, procurasse a família, os familiares, e divulgasse, falasse para todos tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E além da vontade dele de seguir a Jesus, mas o que é que ele fez? Ele obedeceu ao nosso Jesus. Ele obedeceu a Jesus e fez exatamente o que Jesus pediu. Foi por todas aquelas regiões, por todas aquelas cidades, pregando e falando de tudo que tinha acontecido com ele, de tudo o que ele tinha passado e o que tinha acontecido. A restauração, a cura que Jesus tinha feito naquele homem. Nossa, né? E a gente fica pensando, né? Às vezes a gente quer ir muito longe, mas muitas vezes o nosso ministério tem que começar a ser exercido pelos espaços aonde nós estamos inseridos, né? Na nossa família, né? E nós temos que falar as maravilhas que Deus tem feito, né? As bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, sobre a nossa família a cada dia. Mas aquele povo, você já mencionou alguma vez, anteriormente, né? A gente vê na atuação de Jesus, nós percebemos um Deus, né, que está sempre indo em direção ao ser humano, né? Um Deus que está sempre nos encaminhando, né? E aí, quando a gente vê esse Deus nos encaminhando, a gente vê que apesar das maravilhas que Deus fez, né? A gente vê aquele povo indignado. Era verdade. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Gil? Você já até comentou, né? Na indignação do povo, diante do que Jesus tinha feito. Olha, Jesus liberta, né? E o povo ainda fica indignado. Te chamou a atenção isso aí, Gil? Exatamente. Você já até colocou, né? Porque as pessoas estavam indignados por causa da perda dos porcos. Eles não estavam levando em consideração aquela vida que tinha sido restaurada. Isso porque era uma pessoa que já não tinha poder econômico ativo, era uma pessoa que não estava fazendo falta para a sociedade, para os cofres do império. Então, eles estavam valorizando, sim, os porcos que tinham sido jogados, mais do que o ser humano. Mais do que o ser humano. A vida, exatamente aquela vida, eles não estavam pouco se incomodando. E você vê, né, Gil, ainda hoje a gente vê, né, as pessoas assassinando, matando o outro por causa de dinheiro, né? Ainda vivem nessas cadeias de opressão, né? Não respeitam a esse ser humano. É verdade. Né? A vida está cada vez mais desrespeitada. Sim. O ser humano não está tendo respeito mais um com o outro. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo. E aí a gente traz a revista, né, nos traz um questionamento aqui, né? Como nos apresentamos hoje diante da nossa participação no reino, né? Sim, sim. Qual tem sido o nosso compromisso? A gente reflete um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente vê aqui que temos nos engajado também, porque Jesus nos libertou, nos salvou, né? Nos livra das cadeias. E de que forma a gente tem se engajado nesse trabalho, né? É verdade. E a lição vai nos colocando um outro tópico, falando assim, né? Na disposição do liberto, né? Até a gente já comentou um pouquinho sobre isso, quando ela coloca, né, a completude do processo de libertação, né? Por meio do encontro, aquele homem havia recuperado a dignidade dele, né? Vivia nos sepulcros, né? Como a gente vê, hoje não nos sepulcros, mas a gente ainda vê tantos moradores de rua, sim, né? Sim. Numa situação de uma vida indigna, né? Uhum. Sem ter o mínimo. Imagina aquele homem ainda em situação muito pior ainda, né?
Verdade. E aí a gente reflete. E ao recuperar ao recuperar a sua autonomia, ele percebeu, nossa, a importância de seguir o mestre. Mas aí é aquilo que nós falamos, né? Seguir a Jesus, a gente sabe que é um ato de amor, né? Os demônios, né? A revista não coloca aqui, os demônios perseguiam aquele homem que, ao ser liberto, desejou seguir voluntariamente ao Senhor. Poderia ser ingrato, né? Ainda hoje a gente vê tanta ingratidão, né? Mas ele preferiu. E o resultado disso é que ele anunciou o reino, né? Os feitos maravilhosos que impressionavam e alimentavam com certeza a vida das pessoas por onde ele passava, né? É muito interessante. Você acrescentaria na nossa lição mais alguma coisa que você tenha achado significativo, Gil, para a reflexão dos nossos irmãos, das pessoas que estão conosco, nos ouvindo? Você gostaria de citar algum trecho, alguma coisa que chamou a sua atenção? Fazer a leitura de algum texto, o que você desejar? Eu gostaria de ler um texto, sim, aqui, que é o seguinte: o reino de Deus precisa, sim, do nosso... Aqui está falando o reino, na revista fala, o reino de Deus precisa do nosso investimento. Quando eu leio aqui investimento, eu não estou querendo só me referir ao investimento financeiro. Eu estou me referindo ao investimento do nosso dia a dia, investimento da nossa vida, das nossas doações. Muitas vezes é tão difícil para o nosso dia a dia a gente tirar 10 minutos, 15 minutos para lermos as escrituras, para fazermos uma reflexão. Mas o reino de Deus precisa muito desse nosso investimento. Precisa muito que nós nos voltemos cada vez mais e mais. Porque cada vez mais a situação está mais difícil para vermos com os nossos olhos carnais. Só com os olhos espirituais que podemos perceber a situação difícil que paira sobre nós. É verdade. E aí, pegando o gancho do que você nos traz, né, Gil? A nossa lição também nos coloca aqui que Jesus entra em cena e o mal se revela diante de uma situação incômoda, né? Porque aquilo que nós falamos, a presença de Jesus incomoda o mal, né? A presença santa. Não apenas o mal se revela, mas o mal se submete. Ele se submete, sim. Olha que interessante, né? Porque ele sabia do poder de Deus. Então, os espíritos ali não sabiam que não podiam enfrentar a Jesus, mas se submete e fala, deixa-nos então ir ali para aquela mata. Né? O que era atormentador passou a ser atormentado. Exatamente. E aí a gente vê, né? Como você falou, essa legião e o que era a legião, né? Sim, como sim. você colocou ali. E a gente ainda caminhando lá em Marcos, quando a gente vê 5, 11 a 13, vamos resgatar aqui, né? Jesus permitiu, 11. Ora, andava ali passando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro. Então, é interessante quando Marcos nos coloca aqui, né? É difícil da gente entender às vezes, né? Esse episódio, porque ele está recheado, né? De elementos daquela época. Mas a gente vê, aqui Jesus mostra a sua autoridade e o poder absoluto, né? Verdade. O poder absoluto que Jesus tinha.
E aí, mais adiante, quando chega no versículo 17, né, o texto nos coloca que a reação do povo dá indicativa de que eles estavam sob a condição da opressão, não a demoníaco, como aquele homem, mas oprimido pelos valores que não deixaram de perceber o que acontecia ali, né? Você mencionou isso logo no início, e é verdade. Quantas vezes situações e valores, nossos valores materiais se tornam tão fortes que nos impede de ver a atuação de Deus em nossa vida, em todos os momentos, né? Ali. Então, a lição nos traz essa reflexão, e é importante a gente lembrar que o projeto de Jesus pode ser contrário do contexto que a gente vive. Na verdade, os princípios de Jesus podem ser bem diferentes daquilo que a gente encontra hoje, né? E aí, o homem liberto, né? Quando chega em Marcos 5, 18, 20, coloca, né? Ele queria seguir a Jesus, mas talvez sair daquele lugar que há tanto tempo lhe maltratava. Mas o projeto de Jesus para aquele homem era outro. E quantas vezes, né, nós temos um projeto, queremos, não colocamos, não submetemos à vontade de Deus, né? E Deus tem coisas melhores para a gente do que aquilo que a gente ambiciona. Mas Jesus, conforme nós já dissemos aqui, Ele mandou, né, para casa para anunciar a vida nova em meio naquele ambiente que a gente sabe que o oprimiu por tanto tempo. Então foi ali que o mal aconteceu e agora ali o bem deveria se estabelecer. Amém. Isso é uma bênção, né? Então, essa lição nos leva a refletir um pouco sobre a intervenção de Jesus, né, na nossa vida, né? A reabilitação social, né? Jesus quer nos reabilitar não para que a gente viva isoladamente, mas para esse convívio em sociedade, sendo luz, né, ali. E aí a gente sabe que o poder de Jesus pode nos libertar. Talvez nós estejamos precisando nos libertar de algumas cadeias, né, Gil? Verdade. Que também nos atormentam. Talvez não sejam as mesmas, graças a Deus, daquele homem, mas existem outras cadeias, né? E que às vezes a gente nem percebe que são cadeias, mas que nos oprime e que nos impede de, ao estarmos na presença de Jesus, de vivermos um projeto que Ele tem para cada um de nós. Exatamente. Né? Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? A intervenção de Jesus para nos libertar. E aí nós vamos pedir ao irmão Paulinho que nos agora, né, nos leve a Deus através dos louvores. Vamos ter a oportunidade, né, de refletir um pouquinho sobre o amor de Jesus em nossas vidas e no resgate da nossa dignidade. Amém. Glória. Para os meus dias, para ti.
sermos conduzidos no louvor pelo irmão é uma grande bênção, um privilégio, né? E a gente conclui aqui a nossa lição, né? Refletindo um pouquinho sobre a importância do poder de Deus para nos livrar de qualquer cadeia, né? E eu vou pedir que a irmã Gil nos eleve a Deus em oração, né, Gil? Orando e pedindo a Deus que liberte, né? Nos liberte e liberte as pessoas, né? Das cadeias, e que a gente possa sentir o desejo de chegar a Jesus e pedir a misericórdia dele sobre a nossa vida, né? Então oremos com a irmã Gil. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, qual bom e suave é que os irmãos vivam em união, seja presencial ou seja pela internet, mas nós estamos juntos, estamos ligados no nosso Deus. Senhor. Nós temos que te agradecer, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por esse dia lindo e maravilhoso, Pai querido. Oh, meu Deus, eu quero te pedir, Pai querido, porque tu conheces todos os teus filhos, tu conheces todas as famílias representadas pelos teus filhos. Então, meu Deus, nesse momento eu te peço, Pai querido, que qualquer uma dessas famílias representadas pelos teus filhos estiver passando por alguma cadeia maligna, Pai querido, que tu possas entrar com tuas providências, Pai, porque nós servimos a um Deus vivo e que tudo sabe, que tudo crê e que tudo vê. O Deus do impossível, Pai querido, tu continuas sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e de sempre. Tu é o nosso Deus poderoso. Amém. Por isso, meu Deus, nós nos colocamos diante de ti. Te pedimos, Pai querido, que nos perdoe, primeiramente, nossas falhas, nossas fraquezas, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus forte, mas nós somos humanos e por isso, às vezes, nós ficamos enfraquecidos. Amém. Mas, Pai, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Amém. E cuida de nós, Pai. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida do povo que clama a ti. Como diz a tua palavra, e eu já falei, clama-me que eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que ainda não conheces e que não sabes. Amém. Obrigado, Paizinho querido, por tudo que tens feito, Senhor, na minha vida, na vida da minha irmã, na vida de todos os meus irmãos que estão presentes e daqueles que estão online, e por tudo aquilo que ainda vais fazer. Obrigado, Senhor, por a tua casa, Pai, que continua aqui aberta, Senhor, firme no propósito de abraçar todos aqueles que necessitam de ouvir a tua palavra. Amém. Abençoa teus filhos, teus escolhidos, teus pastores, Pai querido. Que tua graça e a tua misericórdia se faça presente no meio do teu povo, Pai. Amém. É o que eu te peço, que tu possas continuar, Senhor, que logo mais segue o nosso culto. Amém. Que tu possas continuar presente, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Gil, foi muito bom estar aqui com você, viu? Que a gente agradece a sua participação, né? E que Deus continue abençoando rica e poderosamente, né? Aí, esse momento. Vamos nos preparar então para o nosso culto que deverá estar começando, né? Dentro de alguns minutos. Mais um momento abençoado. Amém. E que Deus dê um domingo repleto de bênçãos para todos os nossos irmãos. Glória que a presença dele se faça mais uma vez, né? Forte na vida de cada um. Amém. Até o próximo e contamos com todos, né? Amém. Com sua participação no próximo domingo. Um abraço e um beijo para todos, né? Um dia abençoado. Ai, meu Deus.